Queridos irmãos, amadas irmãs, boa noite, graça e paz. Amém, louvado seja o Senhor. Desde já estou grato a Deus, depois de um período de férias, 30 dias ausentes da igreja, agora no mês de janeiro, mas com muita saudade de poder estar com os irmãos, podendo participar do culto, podendo se alegrar na presença do Senhor, como estamos fazendo agora. Então, estamos alegres por esse momento de culto e principalmente por ser culto de Santa Ceia. Que Deus continue nos abençoando. E eu quero convidar você, desde já, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 5, onde eu estarei lendo do verso 31 ao verso 47. Evangelho de João, capítulo 5, do verso 31 ao verso 47. Como todos nós bem sabemos, nós estamos numa série. Essa série tem como título Quem é Jesus? E a base dessa série que nós estamos pregando é o Evangelho de João. E hoje nós estaremos dando continuidade a essa série, respondendo essa pergunta tão inquietante para a humanidade, mas tão clara à luz das Sagradas Escrituras. E diz assim a palavra do Senhor, João capítulo 5, a partir do verso 31. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, essas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós, os que aceitais glórias uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresces em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Eu quero convidar você nesse instante a orar, a se colocar diante do Senhor e pedir com que Deus, através do seu Santo Espírito e da sua palavra, fale ao nosso coração nesse instante. Santo Deus e eterno Pai, nós nos colocamos diante da tua presença nesse momento. E o Senhor sabe o quanto nós necessitamos ouvir a tua voz, a tua palavra. Ó Deus, a tua palavra acabou de ser lida, e o Senhor sabe as minhas incapacidades de transmitir a tua palavra ao teu povo. A não ser que teu Espírito faça um milagre nessa noite, de iluminar as nossas mentes para entender a tua palavra e aplicar o texto que nós acabamos de ler ao nosso coração. Todos nós, ó Pai, estamos aqui não para ouvir um pregador, mas para ouvir a tua voz e a tua palavra. Sendo assim, nós nos entregamos em tuas mãos e te pedimos que pela tua infinita misericórdia e graça, o Senhor fale conosco. Sendo assim, que a única coisa nessa noite que seja minha, seja a voz, mas que as palavras sejam tuas, ó Pai. Assim nós oramos e agradecemos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Queridos, uma das coisas mais normais para aqueles que tiveram um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, é o desejo de anunciar quem é Jesus. Todos aqueles que tiveram um verdadeiro encontro com o Senhor, eles se sentem motivados a falar de Jesus, a anunciar Jesus. E geralmente isso acontece de duas formas, através da sua própria vida, com o seu testemunho. Então, nós queremos
fazer com que a nossa vida se enquadre aquilo que o Senhor nos ensina na sua palavra. Nós queremos parecer mais com o Senhor Jesus, nós queremos ser uma cópia do Senhor Jesus, nós queremos com que a nossa vida se enquadre naquilo que Ele nos ensina. Mas uma outra forma de fazermos isso é anunciando, é falando da pessoa do Senhor Jesus. É por conta disso que esse encontro é tão empolgante, esse encontro é tão transformador, esse encontro nos leva a querer falar a respeito dele a todas as pessoas. Outras pessoas estranhamente entram por um caminho estranho, se assim eu posso dizer. Se transformam com o passar do tempo numa espécie de agente secreto. Eles têm vergonha de falar de Jesus e até mesmo de se identificar com o Senhor Jesus. Talvez por medo de represália, daquilo que as pessoas vão dizer, se essa pessoa dizer que é crente, lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, na sua vizinhança, o que é que vão dizer de mim? Será que vão me achar como uma pessoa antiquada? Será que vão me achar como uma pessoa retrógrada? Ou coisas dessa natureza. E essas pessoas muitas vezes têm um medo ou vergonha, ou seja lá qual for o outro sentimento, de falar de Jesus. O fato é que as Sagradas Escrituras nos mostram inúmeros exemplos de fatos e de testemunhos a respeito do Senhor Jesus. Tanto é que o trecho que nós acabamos de ler está falando exatamente disso. 4 testemunhos a respeito de quem é o Senhor Jesus. E esses 4 testemunhos, eles se encaixam muito bem no tema da nossa série de sermões no Evangelho de João. Quem é Jesus, afinal de contas? E esses 4 testemunhos que nós acabamos de ler nesse texto, que nós iremos meditar nele, está apontando exatamente nessa direção. Quem, afinal de contas, é Jesus? E o tema que eu quero trabalhar com você nessa noite é testemunhos acerca de Jesus. E o primeiro deles, à luz do texto que nós acabamos de ler, é o testemunho de João Batista. Não João o evangelista, que é o autor do Evangelho de João, mas João Batista. Porque os primeiros versos, verso 31 ao verso 35, diz: se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Ou seja, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui é: eu vou deixar aberto para que outros falem de mim. Não é que Jesus não poderia falar dele mesmo, ele é o próprio Deus e tantas vezes ele falou que ele é o caminho, a verdade e a vida, isso é um testemunho. Mas de forma específica, para o público que aqui estava ouvindo a ele, que eram os judeus com a sua incredulidade, ele estava dizendo da seguinte forma: eu não vou falar de mim mesmo, mas eu vou falar de exemplos que vocês conhecem. Eu vou falar de pessoas e de situações que vocês sabem que são verdadeiras. E o primeiro deles, eu não vou dizer o meu testemunho, mas eu quero com que outras pessoas falem ao meu respeito. É por isso que o verso de número 32 diz: outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, essas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes, por algum tempo, alegrar-vos com a sua luz. O que o Senhor Jesus está colocando aqui para nós é aquele que foi o precursor do seu ministério, João Batista. E nós conhecemos muito bem a história de João, tanto é que no Evangelho de João, lá no capítulo 1, no início dessa série, houve pelo menos uns 3 testemunhos falando a respeito de Jesus através de João. E João é aquele profeta desde lá do Antigo Testamento, onde o profeta Isaías profetizou ao seu respeito, dizendo: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E ele veio exatamente com essa missão, para anunciar a pessoa do Senhor Jesus. De fato, que ainda no capítulo 1 do Evangelho de João, os fariseus chegam para João e dizem: olha, quem você é? Porque as multidões estão indo serem batizadas por você lá no Rio Jordão. Todo Israel está indo na tua direção. Quem é você, afinal de contas? Você é o Cristo? É aquele que haveria de vir? É aquele que nós estamos esperando lá desde o Antigo Testamento? Ele diz: eu não sou o Cristo. Ora, se você não é o Cristo, então você é Elias? Porque Elias foi arrebatado, Elias não morreu, e há uma profecia de que Elias viria, e as características do seu ministério é semelhante à de Elias. Então você é Elias? Disse: não, também eu não sou Elias. Tá, então se você não é o Cristo, se você não é Elias, então você é aquele profeta que Moisés profetizou, que viria e que seria semelhante a ele? Ele diz: não, também não sou esse profeta.
Os fariseus disseram: então quem é você, afinal de contas? Ele diz: eu sou a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E ele fala a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Ainda no capítulo 1, verso de número 29, o Senhor Jesus está vindo para ser batizado, e quando ele olha para Jesus vindo na sua direção, ele aponta para Jesus e diz para as multidões: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diversas vezes, João, durante todo o seu ministério, era como uma espécie de holofote apontando para Jesus, falando a respeito de Jesus, falando da necessidade do arrependimento de pecados. É por conta disso que o Senhor diz nesse mesmo texto: olha, João era como uma espécie de lâmpada que ardia, iluminava. João não era luz, mas ele era lâmpada, por onde essa luz passava. E diversas vezes João falava de Jesus, convocando as multidões para o arrependimento, de modo que os próprios judeus, que tinham a palavra de Deus, que frequentavam os cultos, que conheciam a lei, que cantavam os salmos, quando vinham para ser batizados por João, ele dizia: raça de víboras, quem disse que vocês são verdadeiros filhos de Abraão? Porque até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Produzi, pois, frutos de arrependimento. Olha que coisa interessante, irmãos. Jesus estava dizendo, aliás, João Batista estava dizendo isso para os crentes do Antigo Testamento, que só tinha aparência, que só tinha capa, mas o seu coração estava distante do Senhor. Por conta disso ele dizia: não se identifiquem como verdadeiros filhos de Abraão. De fato vocês são descendência de Abraão, mas o coração de vocês é ímpio. Por isso se arrependam, produzam frutos de arrependimento. João dizia isso tanto para os de fora, aqueles que ainda não conheciam a lei de Deus, aqueles que ainda não se submeteram a Deus, quanto aqueles que já frequentavam os cultos. João era essa lâmpada que iluminava, que aquecia, que mostrava quem era Jesus. Esse é o primeiro testemunho que Jesus está falando a respeito de si mesmo, a respeito também de João. E todos nós sabemos que temos também essa mesma missão, de anunciar a mesma palavra que João anunciou. João anunciou a primeira vinda do Senhor, nós estamos anunciando a segunda vinda. Ele virá agora não como um cordeiro mudo, como quem vai ao matadouro, mas ele virá agora como juiz, não com misericórdia e com graça, mas com juízo sobre a humanidade. E por conta disso nós anunciamos, nós falamos a respeito da pessoa do Senhor Jesus. E esse é o primeiro testemunho que esse texto está dizendo: João Batista falava de mim, João Batista falava do meu ministério, João Batista falava da minha missão. Jesus está falando para aqueles judeus que tinham o coração endurecido. Mas existe ainda um segundo testemunho, segundo esse texto está nos mostrando, que fala a respeito do Senhor Jesus, que são as obras que ele fazia. Acompanhe comigo o verso 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham ao meu respeito de que o Pai me enviou. Irmãos, olha que coisa interessante. O ministério de João foi o ministério mais produtivo, se assim eu posso dizer, naquela época. João, sei que você sabe disso, apesar dele estar no Novo Testamento, é o último profeta do Antigo Testamento. João está fechando o Antigo Testamento quando ele fala da vinda do Messias. Mas todo Israel vinha para ser batizado. João era temido pela própria liderança de Israel. Tinha um respeito da própria liderança de Israel e das próprias autoridades políticas de Israel. Tamanho era o respeito que as pessoas tinham por João. As multidões vinham para ser batizadas por João. Soldados romanos, inclusive, vinham para ser batizados por João. Era uma coisa magnífica. Mas no ministério de João não foi feito um milagre sequer. Nem um paralítico andou, nem um cego enxergou, nem um surdo ouviu, nem um demônio foi expulso. Pães e peixes não foram multiplicados. Ou qualquer outro sinal que você possa agora citar, olhando para o ministério de Jesus. Interessante isso. O ministério de João era um chamado ao verdadeiro arrependimento, mas não houve sequer um sinal no ministério dele, semelhante ao de Jesus. É por conta disso que o Senhor agora olha para João e diz: olha, eu não estou precisando do testemunho de João.
O meu ministério e os sinais que eu faço testificam que eu fui enviado pelo Pai. Testificam que, de fato, eu sou muito mais do que um mero rabi, do que um mero mestre, como vocês conhecem entre vocês, entre os judeus. Eu sou muito mais do que um líder religioso, como vocês conhecem. Os sinais comprovam isso. É interessante porque em João capítulo 3, uma das maiores lideranças de Israel, Nicodemos, ele foi ter um encontro com o Senhor Jesus à noite, com medo de ser julgado pela liderança de Israel. E ele diz algo interessante, no capítulo 3, verso 3, ele diz: mestre, ninguém pode fazer esses sinais, se Deus não for com ele. Eu creio que esses sinais que o Senhor está fazendo é uma prova de que Deus é com o Senhor, de que o Senhor não é um ser humano comum, de que o Senhor não é um mero mestre entre nós, não é uma mera liderança religiosa. As tuas obras e os teus sinais testificam a respeito disso. Às vezes nós ficamos maravilhados, quando nós lemos o Evangelho, e nós vemos mortos ressuscitarem, surdos ouvirem, demônios serem expulsos, e tantos outros milagres que o Senhor Jesus fez, nós ficamos maravilhados com aquilo. Mas sabe qual é o principal propósito de Jesus ter feito tantos sinais e tantos milagres? João no capítulo 20, verso de número 20 e verso de número 30 e verso de número 31, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma, que Jesus, ele fez muitos outros sinais e milagres, além desses que aqui estão registrados. Mas, os sinais que aqui foram registrados têm dois objetivos. Primeiro, para que creiais que Jesus é o Filho de Deus. Segundo, e para que crendo nisso, tenhais vida eterna. Esses são os dois principais motivos pelos quais os sinais que o Senhor Jesus fez naquela multidão, no meio do povo, eles tinham esses dois objetivos. Não era para deixar as pessoas maravilhadas com aquilo que estava acontecendo. Tanto é que algumas vezes, quando Jesus curava algumas pessoas, ele dizia: olha, não diga nada a ninguém, não diga que eu curei você. Não adiantava de muita coisa, a pessoa sair de lá e testemunhava que Jesus de fato curou. Mas qual era o objetivo? O objetivo não era ficar olhando para Jesus e dizer: olha que coisa magnífica, eu vou trazer mais pessoas para serem curadas, e para serem restauradas ou coisas dessa natureza. Não. O objetivo principal era para que as pessoas, assim como nós também, creiam que Ele é o Filho de Deus, e crendo nisso, nós possamos ser salvos. É uma das coisas que Jesus mais criticava no meio das multidões que o acompanhavam. É de que aquelas multidões estavam assim extasiadas pela multiplicação dos pães e dos peixes, pelos milagres que o Senhor Jesus fazia. E diversas vezes Jesus teve que repreender essas pessoas, dizendo: olha, quem quiser vir após mim, negue-se, tome sua cruz e me siga. Sempre existem esses dois grupos em torno de Jesus: as multidões, extasiadas pelos seus milagres, que tem uma adoração de barganha. Eu vou até ele se ele me der alguma coisa, se eu receber alguma coisa dele. E o outro grupo que está em torno de Jesus são os discípulos, aqueles que não estão muito preocupados com os milagres, não que eles não queiram, mas porque eles entenderam que o principal motivo de nós nos aproximarmos do Senhor Jesus é nos arrependermos dos nossos pecados e entregarmos a nossa vida, e sermos salvos por Ele, e fazer com que nós possamos ter livre acesso ao Pai através do seu nome. Esse é o principal motivo das obras que o Senhor Jesus fazia. E é por conta disso que o Senhor Jesus diz: olha, eu tenho um testemunho de João ao meu respeito, ele estava no meio de vocês, ele falou a respeito de mim, vocês tinham, João no caso, quando vocês olhavam para ele, vocês confiavam no seu ministério, vocês tinham respeito de João, então creiam naquilo que João disse, porque ele falava de mim. Mas se isso não basta, então olhe para os sinais que vocês estão vendo, olhe para os milagres que vocês estão vendo, isso não é algo comum. O Pai está agindo em mim para que vocês creiam que eu fui enviado por Ele, para que vocês sejam salvos. Mas se o testemunho de João não é suficiente, se os sinais que eu faço ainda não é suficiente,
Tem um terceiro testemunho que eu quero lembrar para vocês, e Jesus está dizendo isso, do verso 37 ao verso de número 38, que é o próprio Deus Pai, falando a respeito de Jesus. Verso 37 e 38 diz: o Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Essa afirmação que Jesus aqui está fazendo, pode ser vista no Evangelho, pelo menos de duas formas. A primeira delas é no próprio batismo do Senhor Jesus, em Mateus, no capítulo 3, verso de número 17. Quando Jesus está vindo para ser batizado por João, e ele é batizado naquele momento, há uma figura de uma pomba vindo sobre João, e o céu se abre, e uma voz diz da seguinte forma, a voz que descia do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem tenho uma alegria. As pessoas ao redor ouviram essa voz vinda do céu, falando a respeito de Jesus naquele momento. Um outro texto que fala dessa mesma voz, do Pai testificando a respeito de Jesus, está também em Mateus, no capítulo 17, verso 5, no Monte da Transfiguração, onde o Senhor Jesus, ele leva Pedro, Tiago, João, eles estão lá no monte, eles estão lá com Abraão, com Elias, estão participando ali daquele momento, eles ficam extasiados com aquela visão, e Jesus está lá naquele momento, e durante aquela cena, a voz que vem do céu diz algo parecido com o que acabamos de ler. O verso 5 diz: e falava ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem, uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Bem diferente daquela primeira vez, né? Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho alegria. Agora há um acréscimo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. É a ele que vocês devem prestar atenção. Isso nos mostra que a única forma de nós nos aproximarmos de Deus o Pai é através do Senhor Jesus. Não adianta as pessoas quererem ir ao Pai através de Maria. Não vão conseguir. Não adianta querer ir ao Pai através de Paulo. Não, eu vou orar aqui a São Paulo e São Paulo vai responder minhas orações. Não vai. Paulo não vai responder a oração de ninguém. Não, eu vou através do apóstolo João, São Pedro, São Longuinho. Vai ficar pulando aí quantas vezes você quiser. Não vai ter resposta nenhuma. É por essa razão que Jesus diz, em João no capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai através de mim. Não adianta você criar outro meio, outro caminho. O Pai não vai te ouvir. Não adianta ir através de uma mesa branca kardecista. Não adianta ir através de um despacho na esquina. Não adianta ir através de Alá ou Maomé. Não adianta ir através de qualquer outro meio que você crie. Não adianta. Só há uma forma de Deus nos ouvir, através do seu Filho Jesus Cristo. É por essa razão que certa vez os discípulos chegaram para o Senhor Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João Batista ensinou os seus discípulos. Jesus reúne os seus discípulos e diz: vós orareis assim, Pai nosso. E ele ali ensina como os discípulos deveriam orar. E por que Jesus ensina? Porque ele diz: só existe uma forma de vocês irem ao Pai, é através dos meus ensinos, é através do caminho que eu tenho ensinado para vocês. É por essa razão que a palavra de Deus sempre vai nos apontar nessa mesma direção. Somente Jesus pode fazer com que nós entremos na presença do Pai. Não nas nossas obras, não no nosso currículo, não em qualquer outro nome. Só há uma forma de Deus o Pai se inclinar para ouvir a minha e a sua oração. É quando você cita o nome do seu único Filho, Jesus Cristo. E é por essa razão que Jesus está falando dessa verdade, dizendo esse terceiro testemunho é: o Pai testifica de mim. Agora, sabe por quê? Como ele diz aqui nesse texto, sabe por que vocês não conhecem o Pai, nunca ouviram, nunca sentiram a sua voz e a palavra dele não está em vocês?
É porque vocês não creem em mim. Vocês não creem naquele que ele enviou. Deus o Pai ninguém nunca viu, é verdade. Mas Jesus Cristo, na figura humana, as pessoas viram. E é isso que ele está dizendo aqui, algo semelhante ao que ele já disse a Filipe, um dos seus discípulos. Filipe chega para Jesus e diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Deus o Pai, o Criador de todas as coisas, mostra-nos Ele, e isso nos basta. Jesus olha para Filipe e diz: Filipe, há tanto tempo eu estou com você, e você diz: mostra-nos o Pai. Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Ou você não crê que o Pai está em mim e eu estou no Pai? Quer conhecer a Deus o Pai? Quer conhecer a Deus Criador de todas as coisas? Olhe para Jesus. Quer saber a vontade de Deus? Olhe para Jesus. Quer se relacionar com Deus o Pai, que é o Deus invisível, Criador de todas as coisas? Ouça a Jesus. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas aí Jesus agora diz: olha, se o testemunho de João não está valendo para vocês, se os sinais que eu faço não está valendo para vocês, se o testemunho do próprio Pai não está valendo para vocês, então vou dar um quarto testemunho, e pelo menos nesse talvez vocês creiam. O quarto testemunho são as Sagradas Escrituras. Verso 39 ao verso de número 47, como é um texto um pouco longo, eu quero ir verso por verso para que você entenda o que Jesus está querendo dizer nesses versos, quando ele diz que as Sagradas Escrituras testemunham a respeito dele. Verso 39 diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Vamos entender o que Jesus está dizendo. Examinai as Escrituras. E por favor, não caia no erro de pensar que Jesus está apontando para o Novo Testamento. O Novo Testamento não existia nessa época. João não estava com um caderninho, Jesus falando e João aqui anotando. Não era assim. O primeiro evangelho, que foi o evangelho de Marcos, só foi escrito 40 anos depois que Jesus disse isso aqui. Então, aqui, Escritura, Jesus estava se referindo ao Antigo Testamento. Era o que o judeu tinha na sua mão. Irmãos, isso é muito importante que eu vou dizer para vocês. Se você entender isso nesse sermão, eu já estou feliz da vida. O que Jesus está nos ensinando no verso 39 é uma nova forma de nós estudarmos o Antigo Testamento. Deixa eu repetir. O que Jesus está dizendo no verso 39 é uma nova forma de nós interpretarmos o Antigo Testamento. Porque ele diz: olha, as Escrituras, o Antigo Testamento testificam de mim. O Antigo Testamento está falando de mim. Os personagens do Antigo Testamento apontam para mim. As figuras que vocês lá estão vendo, a forma de se direcionar a Deus que vocês estão vendo nos sacrifícios, nos sacerdotes, nos sumos sacerdotes, nos cordeiros. E em toda aquela forma de se direcionar a Deus, é de mim que eles estão falando. O nome de Jesus não aparece lá, interessante isso, né? Mas Jesus está dizendo exatamente isso. Pastor, eu não entendi ainda. Eu poderia dar vários exemplos, me permita dar apenas um. Uma das histórias mais famosas do Antigo Testamento, está lá no livro de 1 Samuel, Davi, a história do rei Davi. E ele luta contra o gigante Golias. E ele vai, não é, com a sua funda, 3 pedrinhas, e aquele gigante lá vai afrontando todo mundo, e Davi era o menor da sua casa, e ele estava lá, e ele vai levar alimento para os seus irmãos. Quando ele chega lá, está o exército todo se tremendo de medo. Quando ele olha, é um gigante, né, amedrontando o exército de Israel. Ninguém queria ir até lá, amedrontar aquele gigante. E Davi, ele se dispõe para ir até lá. Nós conhecemos bem a história. Davi vai com a funda, 3 pedrinhas, derruba o gigante. O resto da história você já sabe. Eu não tenho dúvidas que talvez 99,9% das mensagens que você já ouviu nesse texto é: você precisa derrotar o seu gigante. Olhe, você precisa usar fé. Esse gigante representa os problemas que você tem na sua vida, e você precisa usar essa fé de Davi para derrotar o gigante. Essa é uma forma errada de interpretar o que ali está acontecendo. Você não é Davi. Você é os irmãos de Davi, o exército que estava com medo de enfrentar aquele gigante. Davi é uma figura de Cristo. Golias é uma figura de Satanás, que ninguém conseguia derrotar. E Davi, quando ele vai em nome do Senhor dos Exércitos a quem ele está afrontando, é a figura de Jesus.
Abraão representa Jesus, Moisés representa Jesus, Davi representa Jesus. Todos os personagens do Antigo Testamento têm essa função, falando a respeito de Jesus, porque senão você vai olhar para Davi e dizer: a minha fé está baseada em Davi. Davi é um pecador, irmãos. Usou a fé, é verdade. É nesse sentido que Jesus diz: olha, o Antigo Testamento aponta para mim. Então, quando você lê a história de Moisés, me encontre nessa história. Quando você lê a história de Davi, me encontre nessa história. Quando você vê os sacerdotes, os cordeiros e toda aquela parafernália que era usada para se direcionar a Deus lá dentro do tabernáculo, está falando de mim aquilo ali. O que Jesus está nos ensinando é uma nova forma de interpretar e de estudar o Antigo Testamento. Porque se você não tiver essa visão, você vai olhar para o Antigo Testamento com uma visão míope, rasa, e não vai encontrar Jesus nas Sagradas Escrituras. Os judeus conheciam muito bem essas histórias. E é por conta disso que Jesus está dizendo: olha, olhem para o Antigo Testamento, olhem para as Sagradas Escrituras e vocês vão me encontrar. Foi exatamente isso que aconteceu no caminho de Emaús, quando Jesus ressuscita. Ele aparece para os discípulos, pelo menos 2 discípulos que estavam ali, e eles começam a ficar tristes, porque eles diziam: olha, nós pensávamos que Jesus era o Messias, que ele viria, e que ele ressuscitaria, e enfim, faria tudo aquilo que ele deveria ter feito. Sabe o que Jesus diz a esses discípulos? Verso de número 25 ao verso 27, Lucas capítulo 24 diz: então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Agora preste atenção: e começando por Moisés, e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito estava em todas as Escrituras. Sabe por que vocês estão tristes? Sabe por que vocês não estão entendendo nada? É porque a interpretação que vocês têm do Antigo Testamento é míope, é equivocada. E Jesus teve que pegar o Antigo Testamento e dizer: esse Antigo Testamento aponta para mim. Essas histórias do Antigo Testamento falam ao meu respeito. Mas como? Estou aqui vendo Davi, estou vendo Moisés. É porque eu estou por detrás dessas histórias. Vocês precisam me identificar. Esses personagens são uma espécie de Cristo, da minha pessoa. São representações minhas. São maquetes minhas lá no Antigo Testamento. E é assim que nós devemos olhar para o Antigo Testamento. Mas Jesus não para por aí. Verso 40, ele começa a dizer da seguinte forma: contudo não quereis vir a mim para terdes vida. As Sagradas Escrituras falam a meu respeito. Mas sabe por que vocês estão lendo, e ainda estão mortos em delitos e pecados? É porque vocês não entendem que as Escrituras estão falando ao meu respeito. De modo que é possível alguém ler a Bíblia inteira, o ano todo, e ainda assim não entender o Evangelho. É possível. Alguém lê a Bíblia inteira e ainda continuar morto em seus delitos e pecados, mesmo conhecendo a Bíblia, porque não conhece Jesus que está naquelas histórias, e a missão que Jesus veio para nos salvar, para nos regenerar. Verso 41 continua: eu não aceito glória que vem dos homens. O que Jesus está dizendo é: olha, vocês não querem crer em mim? Vocês não acreditam no testemunho de João? Vocês não acreditam nos sinais que eu estou fazendo? Vocês não acreditam na mensagem do Pai ao meu respeito? Vocês não acreditam nas Sagradas Escrituras que falam ao meu respeito? Não estou aqui bajulando ninguém para me adorar. Eu não estou aqui me humilhando para que vocês venham me glorificar. Eu não aceito a glória de vocês. Isso nos mostra algo muito importante. Se você nessa noite glorificou a Jesus, a glória dele não aumentou em nada, continua a mesma. Se você está aqui nessa noite e também não glorificou, está aí sentado não crendo em nada disso, não diminuiu a glória dele em nada. Ele não aceita a glória dos homens. Ele não fica impressionado com a nossa glória, com a nossa performance no culto, com o nosso conhecimento bíblico, ou coisas dessa natureza. Não, ele conhece o nosso coração. É por essa razão que ele diz: olha, eu não aceito glória dos homens, a minha glória vem do Pai. E é por essa razão que o verso 42 diz da seguinte forma: sei entretanto que não tendes em vós o amor de Deus. Sabe por que vocês não creem em mim? Sabe por que vocês não me glorificam? Porque o amor de Deus não está no coração de vocês.
Porque se de fato vocês amassem a Deus, vocês iriam crer nas Sagradas Escrituras. E crendo nas Sagradas Escrituras, vocês iriam vir a mim. Vocês seriam salvos por mim. Vocês teriam vida em mim. Mas porque vocês não amam a Deus, vocês rejeitam todos esses testemunhos. Verso 43. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Interessante que Jesus ele veio como um arauto. Ele veio anunciando a palavra de Deus, a vontade de Deus, o evangelho de Deus. Os judeus não receberam. João já havia dito isso no seu primeiro capítulo desse evangelho. Jesus veio para os que eram seus, os judeus, o povo da aliança. Mas os judeus não receberam. Por essa razão que ele diz, mas a todas as pessoas que receberam Jesus, que se submeteram a ele deu a essas pessoas o direito de serem chamados filhos de Deus. Por essa razão que João aqui está afirmando mais uma vez, olha, eu vim em nome do Pai, enviado pelo Pai, e vocês não receberam a mim. Mas se outro vier, se outro arauto vier, falando em seu próprio nome, vocês vão receber essa pessoa. Sabe por quê? Porque ele vai bajular vocês. Ele vai massagear o ego de vocês. Vocês gostam disso, né? Aí vocês vão glorificar, dizer, eis aí um grande homem de Deus. Vocês já viram muitas vezes falsos profetas nas redes sociais? Falando um evangelho completamente diferente do verdadeiro evangelho. E tem inúmeros seguidores, enganando as pessoas, massageando o ego das pessoas, prometendo coisas que a Bíblia nunca falou, fazendo afirmações que a Bíblia nunca disse. Já viu isso? O verdadeiro evangelho, ele coloca no chão nosso ego, nos chama de pecadores miseráveis. Ah, você é muito importante para Deus. Mentira. Eu e você somos pecadores miseráveis. Tanto é que a Bíblia diz que porque a gente não consegue obedecer toda a lei de Deus, todo ser humano, desculpe, eu vou ter que tirar a mentira que alguns pregadores disseram para você. Todo ser humano que nasce nessa terra é um amaldiçoado. É isso que a Bíblia diz. Ah, eu não acredito. Leia o Antigo Testamento. Se você obedecer à lei, bendito será na tua casa, bendito será no campo, bendito será lá as tuas vacas, bendito será a tua plantação, mas se você não obedecer à lei, você vai ser maldito dentro de casa, você vai ser maldito lá fora, e as maldições da lei. Quem aqui consegue obedecer toda a lei? Ninguém. Todo ser humano já nasce debaixo dessa lei, amaldiçoado. E a única forma de sair dessa maldição e ser abençoado por Deus é quando nós cremos na pessoa do Senhor Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados e entregamos a nossa vida a Ele. A bênção de Deus vem sobre a nossa vida. É por essa razão que Jesus está dizendo, olha, eu vim em nome de Deus, falando essa verdade, vocês não aceitaram. Mas se vir um bajulador, se vir alguém para massagear o ego de vocês, se vir alguém para falar das bênçãos de Deus, aí vocês gostam, aí vocês batem palmas. Vocês gostam disso? Verso de número 44. Como podeis crer vós, os que aceitais glórias uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Queridos, que coisa! Jesus está dizendo, sabe por que vocês não creem em mim? É porque vocês gostam, assim como Jesus já disse no verso anterior, né? Pelo menos a explicação. Vocês gostam de ser bajulados. Vocês gostam, de certa forma, de estarem recebendo glória uns dos outros. Vocês, na verdade, têm um certo tipo de medo, de temor, de se identificar com o verdadeiro evangelho, porque isso vai trazer sobre vocês cruz. Isso vai trazer sobre vocês perseguição. Isso vai trazer sobre vocês morte. Vocês vão perder amigos. Vocês vão perder benefícios. O mundo se voltará contra vocês. Agora, se vocês abrirem mão dessa mensagem, e vocês quiserem a glória uns dos outros, aí é uma maravilha. Não vai haver nada disso. Vocês vão continuar recebendo a glória dos homens e os homens a glória de vocês. Mas não se enganem, esse não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, ele nos confronta. E de que forma ele nos confronta? Verso 45 ao verso 47.
Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? O que Jesus agora está apontando para aqueles judeus é da seguinte forma: ora, vocês colocam a fé de vocês em Moisés, não é? Vocês colocam a fé de vocês na lei de Moisés? Vocês se acham observantes da lei? Vocês acham que pela lei de Moisés vocês serão salvos? Vocês não sabem a arapuca que vocês estão caindo. Vocês não sabem a armadilha que vocês estão entrando. Sabe por quê? Moisés não deu a lei para salvar vocês. A lei não foi dada para salvar ninguém. A lei foi dada para condenação. É por conta disso que Jesus está dizendo: olha, vai haver um julgamento. Vocês não querem crer no testemunho de João Batista? Vocês não querem crer nos sinais que eu estou fazendo? Vocês não querem crer no Pai que me enviou? Vocês não querem crer nas Escrituras? Naquele dia, no dia do julgamento, diante do Pai, está vendo essa lei que vocês se baseiam nela para dizer que é por conta dela que vocês serão salvos? Eu não vou acusar nenhum de vocês. Quem vai acusar vocês naquele dia é a própria lei que vocês estão se confiando nela. É a arapuca que vocês estão se confiando. Sabe por quê? Naquele dia vocês não vão ter advogado de defesa. Naquele dia vocês vão ter um advogado de acusação. Moisés e a lei. Pastor, não estou entendendo nada. Bem, para aqueles que já escutam eu falar a respeito disso, essa é a 1000ª vez. Para aqueles que nunca escutaram, vão ouvir de novo, ok? Sabe, só tem uma forma de você ser salvo. Você sabe disso, né? É Jesus. Não, peraí, vamos com calma. Você está adiantando a coisa. Jesus é algo que eu vou explicar lá na frente. Só existe uma forma de você ser salvo: a obediência total de toda a lei. Quando eu falo da lei, é os 10 mandamentos. Só existe uma forma. Essa é a forma de você ser salvo. Pastor, eu obedeço 9 mandamentos ali, eu estou 100%, mas tem 2 ali que eu estou capenga. Pastor, tem 9 que eu estou, olha, 100%, mas tem um ali que eu... Pois bem, esses 2 que você não obedeceu, que vai te lançar para sempre no inferno. É esse um que você não obedeceu, que vai te lançar para sempre no inferno. Porque a palavra de Deus diz que a obediência é de toda a lei. Não de 7, 8 ou 9 mandamentos. É toda a lei. Nenhum de nós consegue essa façanha. Tanto é que o 10º mandamento quebra as nossas pernas. Porque o 10º mandamento diz: não cobiçarás nada. E cobiça não é algo que você praticou. É algo que você pensou, você imaginou, você guardou no coração. Esse sentimento já é suficiente para te jogar no inferno. Nenhum de nós consegue obedecer toda a lei. É por essa razão que a lei não foi dada para salvar ninguém. A lei foi dada para mostrar a nossa doença. Uma vez que você entende isso, e se você está aqui nessa noite, meu querido amigo, minha querida amiga, que ainda não teve um verdadeiro encontro com Jesus, se você está entendendo isso, é meio caminho para que você seja salvo. Se você entende que você nunca vai conseguir ser salvo pela lei, se você entende que nunca vai conseguir ser salvo pelas suas obras, ah pastor, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca estuprei, eu pago meus impostos, eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, parabéns, continue fazendo isso, mas sinto lhe dizer, naquele dia, você vai chegar com esse currículo diante do Pai, e o Pai vai dizer: parabéns, coisa linda, está aí a minha lei inteira, conseguiu cumprir? Toda, durante a sua vida? Não consegui. Pois bem, com boas obras e tudo, com currículo e tudo, condenação eterna, porque só há uma forma de você ser salvo: Jesus Cristo. É por conta dessa razão que Jesus agora chega para os judeus e diz: vocês estão se confiando na lei? Vocês pensam que a lei foi dada para salvar vocês? Isso é uma arapuca. A lei foi dada para condenar, porque ela mostra a doença, é uma radiografia da nossa alma e do nosso coração. A lei nos mostra que somos pecadores. Se vocês não creem naquilo que a lei diz, como vocês vão crer em mim? Como vocês serão salvos?
Queridos, eu quero encerrar dizendo o seguinte. Está vendo esses 4 testemunhos que agora nós acabamos de ouvir a respeito de Jesus? É uma maquete, é um recorte do coração da humanidade. Verdade, Jesus está falando para o povo da aliança, Jesus está falando para os judeus, mas aqui é um recorte da humanidade. A mesma dureza de coração desses judeus é a mesma dureza de coração das pessoas lá fora. Por exemplo, semelhante a João Batista, nós também falamos de Jesus, da vinda de Jesus, da necessidade de arrependimento do pecado. Qual a resposta que nós temos? Dureza de coração. Essas pessoas também escutam o testemunho das obras de Jesus, daquilo que Jesus faz na vida das pessoas, da transformação que Jesus faz no coração humano. Eles estão vendo isso no seu trabalho, na sua faculdade, na sua vizinhança, no meio da rua. Eles veem as obras de Jesus na vida das pessoas, a transformação. Qual a resposta que a humanidade dá? Desprezo. Eles veem o testemunho de Jesus, de Deus o Pai falando a respeito de Jesus, seja os pregadores, seja lendo nas próprias Sagradas Escrituras, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, a Bíblia, o Pai falando a respeito de Jesus. Qual a resposta que as pessoas dão? Dureza de coração. As pessoas também ouvem diversas pregações, tendo como base as Sagradas Escrituras, assim como os judeus estavam ouvindo aqui, e ainda assim eles não creem. Queridos, no dia do juízo, a humanidade não vai ter desculpa para dizer, eu não tive testemunho nenhum a respeito de Jesus. E Deus o Pai vai dizer, olha, vocês tiveram testemunho do meu povo, falando para vocês como João. Vocês tiveram testemunho das obras dele na vida das pessoas. Vocês tiveram testemunho dele de eu falando a respeito dele, que ele é o caminho, a verdade e a vida. A ele ouvi. Vocês tiveram testemunho dele nas minhas Sagradas Escrituras. A minha oração nessa noite é que o Santo Espírito do Senhor tenha falado com você, que ainda não teve um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Você ouviu esses 4 testemunhos. Se você que já é crente, que já conhece a palavra de Deus, está aqui nessa noite, eis aí uma enorme oportunidade de você crer nas Sagradas Escrituras. Não adianta apenas ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, isso só vai encher a tua cabeça de conhecimento, de teologia, isso não salva ninguém. Leia a Bíblia, mas se submeta às verdades que estão escritas nesse livro. É aí que a nossa vida vai mudar. Que Deus nos abençoe e que a palavra de Deus continue sendo plantada em nosso coração.